A Rússia foi longe demais após ataque aéreo brutal em Kiev, que matou vários, inclusive um bebê. Os Estados Unidos decidiram que já chega. Finalmente vão cumprir as ameaças feitas semanas atrás. Como qualquer esperança que poderia ter de que Vladimir Putin realmente busca a paz se dissipou, a Rússia deveria estar apavorada. Por quê? Segundo um economista, a decisão dos Estados Unidos da América, somada às ações do Ocidente, para afetar financeiramente a Rússia, deve quebrar o país em 12 meses. Em 7 de setembro, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, respondeu rapidamente a repórteres antes de embarcar no Air Force One. Lá, ele foi questionado sobre diversos temas, incluindo autismo e taxas de criminalidade nas cidades dos Estados Unidos da América. Para a Ucrânia, só importava uma pergunta: você está pronto para avançar para a segunda fase das sanções contra a Rússia? Trump respondeu de forma simples: sim, estou. Com 3 palavras, enviou um recado duro a Putin. Ele diz ao líder russo que os Estados Unidos da América veem o que a Rússia faz. Em uma semana, Putin se reunirá com Trump e dirá que a Rússia aceita um acordo de paz com a Ucrânia, se houver termos favoráveis. Na semana seguinte, a Rússia realiza seu maior ataque aéreo à Ucrânia, matando um bebê e outras pessoas. Trump já se cansou da conversa dupla de Putin e está pronto para agir. A segunda fase das sanções dos Estados Unidos da América está sendo preparada, o que nos leva à pergunta óbvia: o que é a fase 2? É difícil responder, mesmo com a declaração clara de Trump sobre implementar as sanções. Ele respondeu sobre as sanções em uma breve coletiva de imprensa, onde respondeu a várias perguntas rápidas. Por escolha ou necessidade, Trump não detalhou como será a segunda fase das sanções dos Estados Unidos da América contra a Rússia. No entanto, existem várias possibilidades. Uma dessas possibilidades pode ser a ampliação das tarifas, que Trump agora está usando como sanções secundárias contra países que estão comprando petróleo russo. Trump já fez isso antes, impondo à Índia uma tarifa extra de 25% sobre a já existente, totalizando 50%. Os Estados Unidos da América impuseram 25% para punir a Índia por comprar petróleo russo. E há muitos outros países que poderiam ser alvo, caso os Estados Unidos da América queiram seguir esse caminho. China, Turquia e a União Europeia são os maiores compradores fora da Índia, segundo o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, ou Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, em um relatório de julho. A China é o principal destaque, segundo o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo. Entre 5 de dezembro de 2022 e junho de 2025, a China comprou 47% do petróleo bruto e 13% dos produtos refinados vendidos pela Rússia. Impor mais tarifas à China pode ser considerado na fase 2, mas os Estados Unidos da América podem hesitar devido à força econômica chinesa. Voltaremos a esse ponto mais tarde no vídeo. Sobre sanções secundárias, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, Scott Bessent, sugeriu que os Estados Unidos da América podem adotar essa medida contra a Rússia. O jornal The Independent relata que ele afirmou que os Estados Unidos da América e a União Europeia, ou União Europeia, poderiam impor tarifas secundárias aos países que compram petróleo russo. Para que Putin pague pelo último ataque, a União Europeia precisaria agir como os Estados Unidos. De acordo com Bessent, essas sanções secundárias serão suficientes para desencadear o colapso econômico da Rússia. Sanções mais duras estão em pauta, mas serão suficientes? Talvez não, de acordo com Richard Portes, um professor da London Business School. Portes participou da Times Radio para debater os comentários recentes de Trump sobre sanções. Ele afirmou que a fase 2 pode ter que ir além das tarifas e sanções secundárias. Se isso vai prejudicar a economia russa o bastante para pôr fim às ambições de Putin na Ucrânia. Portes afirmou que as 23.960 sanções impostas à Rússia desde a invasão da Ucrânia por Putin em fevereiro de 2022 estão tendo efeito significativo. Seriam mais eficazes se conseguissem bloquear as entregas de petróleo russo ao exterior. Esse deveria ser o objetivo final, mas Portes admite que não é fácil. Ele cita a compra em massa de petróleo russo pela Índia como exemplo da dificuldade de impor tal proibição. Os Estados Unidos contrariaram seu desejo de manter relações fortes com a Índia ao aplicar a nova tarifa de 25% citada antes. Os Estados Unidos da América talvez precisem tomar mais decisões difíceis para cortar compradores de petróleo russo na fonte. A estratégia funcionaria, como aponta Portes.
Ele nota que a Índia compra petróleo russo com desconto, aproveitando a fraqueza do país causada pelas sanções. A Rússia está vendendo por desespero para gerar receitas, das quais precisa urgentemente, diz Portes. Eles têm muito poucas reservas de câmbio restantes, estão operando com déficit orçamentário e eu acho que as sanções estão tendo efeito. No entanto, as sanções devem ser mais rigorosas. Talvez Trump, pronto para a segunda fase, queira dizer que vai apertar ainda mais o laço no pescoço da Rússia. Só resta esperar. Já destacamos que a China, por ser um dos maiores compradores de petróleo russo, seria o alvo óbvio para sanções secundárias. O problema dessa abordagem é simples. Como Portes aponta, a China é uma ameaça. A Índia não. Portes está certo. Em 4 de setembro, a British Broadcasting Corporation publicou artigo questionando como a Índia pode retaliar os Estados Unidos da América pelo aumento de tarifas. Narendra Modi, primeiro-ministro do país, já insinuou que a Índia vai se aproximar de líderes anti-ocidentais. Como mostrou Modi, ao ser fotografado em uma limusine com Putin e participar de um fórum de segurança na China. Modi também anunciou que o Estado indiano vai fornecer algum tipo de ajuda financeira para os exportadores que serão fortemente afetados pela nova tarifa. Mesmo assim, talvez a Índia não possa fazer muito para responder. A economia do país depende das exportações, e a British Broadcasting Corporation aponta que a nova tarifa dos Estados Unidos da América pode reduzir as vendas da Índia para os Estados Unidos em até 35 bilhões de dólares em 2025. Isso pode causar a perda de centenas de milhares de empregos. Sugerindo que os Estados Unidos da América pressionam a Índia com tarifas, o país pode retaliar. Ela pode adotar tarifas contra produtos dos Estados Unidos da América, como em 2019, ao taxar 28 itens americanos. Essa estratégia só funcionaria se a Índia não dependesse tanto dos Estados Unidos da América retaliar, é caro e improdutivo. No fim, a Índia depende mais dos Estados Unidos da América do que o oposto, diz o professor Ashley Tellis, da Carnegie Endowment for International Peace, a British Broadcasting Corporation. Os 86 bilhões de dólares que a Índia fatura por ano vendendo aos Estados Unidos da América são 3 vezes maiores que o valor que os Estados Unidos da América obtêm vendendo para a Índia. Nessa situação, os Estados Unidos da América têm vantagem. Assim, eles podem impor novas tarifas, sabendo que a pressão financeira criada por essas tarifas pode ser suficiente para convencer a Índia a começar a procurar fornecedores alternativos de petróleo. A China, por outro lado, é uma perspectiva bem diferente. Como Portes explica, a China pode retaliar de diversas formas, militar ou economicamente. Existe um limite. Mesmo os inexperientes e, em parte, incompetentes da administração americana sabem que não podem pressionar a China tão facilmente. Apesar do tom insultuoso contra o governo dos Estados Unidos da América, Portes está certo ao afirmar que a China não se intimida facilmente. Em junho de 2025, a China exportou dólares americanos 325 bilhões e importou dólares americanos 210 bilhões, gerando superávit de dólares americanos 115 bilhões, segundo o Observatório de Complexidade Econômica. Embora isso demonstre que a China, assim como a Índia, depende de suas exportações para gerar receita, os números aqui são muito maiores. Além disso, o mesmo veículo observa que a China possui a segunda maior economia do mundo em termos de produto interno bruto, atingindo impressionantes dólares dos Estados Unidos, 178 trilhões. Nada disso quer dizer que tarifas contra a China não causariam impacto. No entanto, elas não seriam suficientes para impedir que a China comprasse petróleo russo. A China pode suportar o impacto financeiro e já mostrou disposição para reagir às tarifas dos Estados Unidos da América com suas próprias. Em 2025, as tarifas dos Estados Unidos da América sobre a China atingiram 104%, mais que o dobro das aplicadas à Índia atualmente. Em vez de recuar, a China entrou em uma batalha de retaliação com os Estados Unidos da América, levando à situação atual em que ambos aplicam tarifas muito menores, um contra o outro. Se os Estados Unidos da América adotarem sanções secundárias na segunda fase, isso pode ser eficaz. Mas qualquer coisa envolvendo a China precisa ser cuidadosamente pensada, já que qualquer ação dos Estados Unidos da América provocará uma resposta prejudicial de Pequim. Ainda restam dúvidas sobre a segunda fase, e sua implementação pelos Estados Unidos da América. Trump não se manifestou.
Talvez só descubramos o que é essa fase quando ela for implementada, contudo ao redor do assunto sendo especulativo até que alguma ação seja tomada. A única coisa certa é que Trump está pronto para agir. O ataque da Rússia a Kiev é o motivo disso. Em 7 de setembro, a Rússia realizou seu maior ataque de mísseis e drones à Ucrânia desde o início da guerra. Segundo o Independent, mais de 800 drones e 13 mísseis atingiram cidades na Ucrânia, incluindo Kiev. Na Rússia, um ataque atingiu um prédio do governo ucraniano, mas não há registros de mortes. Em outros locais, 4 morreram, entre eles uma mãe e seu bebê de 3 meses. O ataque marcou a segunda ofensiva da Rússia contra a capital da Ucrânia nas 2 semanas anteriores. Ou seja, também é a segunda ofensiva desde então. Putin se encontrou com Trump no Alasca para discutir um caminho para a paz. E Trump saiu dessa reunião acreditando que algum progresso havia sido feito. Putin provou em 7 de setembro que negociar não ajudará Estados Unidos da América ou Ucrânia. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky rapidamente lembrou Trump desse fato, após o ataque de 7 de setembro, usando o X para esclarecer o que o ataque russo foi. Zelensky escreveu que esses assassinatos, quando a diplomacia já poderia ter iniciado, são um crime deliberado e prolongam a guerra. Washington já afirmou que sanções virão se o diálogo for recusado. É preciso cumprir o que foi acertado em Paris. A mensagem para Trump foi clara: é hora de agir. Zelensky reforçou essa mensagem com uma declaração posterior no X, fazendo um apelo mais geral por sanções. Por isso, líderes e instituições do Estado devem respaldar declarações com ações firmes. Sanções e tarifas rigorosas contra a Rússia e pessoas ligadas, além de restrições comerciais. As perdas deles devem ser sentidas, pois é isso que convence. Zelensky disse isso durante a limpeza sombria em Kiev. Mais de 90 socorristas, 160 policiais e 200 servidores públicos participaram da tarefa, evidenciando como as ações da Rússia sobrecarregam os serviços públicos ucranianos. Se este não é o momento para a segunda fase, quando será? Zelensky parece dizer: suponhamos que Trump concorde. Melhor ainda, contrariando a sabedoria comum, os Estados Unidos da América impõem sanções secundárias e tarifas a todos que compram petróleo russo, até mesmo a China. Que impacto tais sanções poderiam ter sobre a Rússia? Os efeitos podem demorar, mas essas sanções chegariam quando a Rússia já enfrenta dificuldades econômicas. Em 4 de setembro, o Moscow Times relatou isso. O Chief Executive Officer do Sberbank, Herman Gref, afirma que a Rússia caminha para um período de estagnação técnica. O Sberbank é o maior banco da Rússia e da Europa Central e Oriental, segundo seu site, sendo majoritariamente estatal. Declarações assim, feitas pelo Chief Executive Officer de um banco influenciado pelo Kremlin, deveriam servir de alerta na Rússia. Gref destacou que a alta taxa de juros da Rússia é o principal fator da estagnação técnica. Um dos principais fatores, é claro, é a taxa básica de juros, disse Gref. Segundo nossas estimativas no Sberbank, a taxa ficará em 14% até o fim do ano. Isso basta para a economia se recuperar? Achamos que não. Com a inflação atual, só haverá recuperação se a taxa cair para 12% ou menos. Observe o uso da palavra recuperação. Neste momento, a Rússia está à beira de um desastre econômico, a menos que reduza suas taxas de juros tão rapidamente que a inflação provavelmente sairá do controle. Nesse cenário econômico, os Estados Unidos da América podem impor uma segunda fase de sanções e retirar bilhões de dólares em receitas de petróleo. No entanto, Portes rapidamente observa que Gref está perdendo o foco quando se trata do que está causando todos os problemas da Rússia. Ele afirma que a taxa de juros da Rússia deve ficar em 18% para controlar a inflação, rejeitando as alegações de Gref. Os principais problemas na Rússia não vêm da inflação. É uma economia de guerra que privou os consumidores de bens de consumo e está ficando sem mão de obra. Por que mandam tantos jovens para morrer? Diz Portes. Segundo ele, estagnação técnica é bobagem, pois o real problema da Rússia é a economia, que caminha para crescimento zero e logo entrará em declínio. Ambos concordam apenas que a economia da Rússia enfrenta sérios problemas. As sanções tiveram um papel nisso, e a fase 2, caso os Estados Unidos da América entrem com tudo, tem o potencial de empurrar a Rússia para o abismo financeiro. O impacto não seria imediato, mas ocorreria em até 12 meses, segundo Portes.
Ao ser questionado sobre previsões de colapso econômico na Rússia em 24 meses, ele disse à Times Radio: "Acho que a economia russa está em sérios apuros. E 24 meses é muito tempo, eu diria 12. Nos próximos 12 meses, haverá uma grande disrupção econômica. O problema para Putin é que essa disrupção ocorrerá com as sanções e outros problemas de uma economia de guerra já vigente. Se os Estados Unidos da América decidirem apertar ainda mais com a fase 2, seja lá o que essa fase envolva, esses 12 meses podem diminuir drasticamente. A Rússia pode enfrentar sérios problemas econômicos antes do verão de 2026. Segundo Portes, Putin tem duas opções para reagir à crise. A primeira é simplesmente sair de cena. Acho que há uma chance razoável de que as pressões econômicas sejam tão grandes que Putin começará a procurar uma saída, ele disse à Times Radio. Isso indica uma saída da guerra na Ucrânia ou da presidência russa. Portes não detalha, mas ambas são possíveis. Só em maio, o Kiev Independent noticiou sobre o documentário russo revelado. Putin tem uma lista de candidatos que ele considera possíveis sucessores ao seu reinado quando eventualmente morrer ou se aposentar. Se a sucessão já está na mente de Putin, não é exagero pensar que a segunda fase das sanções de Trump, aprofundando a crise econômica pela qual Putin é responsabilizado, pode ser suficiente para forçar o líder russo a abrir mão de seu cargo muito antes de alcançar suas ambições na Ucrânia. A outra opção de Putin é algo com o qual ele está muito familiarizado: ignorar a crise iminente. Enquanto investe mais recursos na guerra que iniciou, ele buscará redirecionar ainda mais recursos do consumo para o conflito. Portes respondeu ao ser perguntado sobre o que Putin provavelmente fará. Isso aprofunda a Rússia na economia de guerra, que, segundo Portes, causa muitos problemas ao país. Isso pode piorar se os Estados Unidos da América aplicarem totalmente a fase 2, que inclui a China. Em uma economia de guerra, as famílias precisam fazer grandes sacrifícios, e ele não quis dizer isso a elas, diz Portes sobre Putin. O líder da Rússia não precisa falar sobre sacrifícios ao seu povo, embora já estejam ocorrendo. Uma combinação dos ataques de longo alcance da Ucrânia às refinarias de petróleo da Rússia e das sanções ocidentais que impedem a Rússia de obter os componentes necessários para consertar essas refinarias está provocando a escassez de combustível na Rússia. O economista afirmou em 3 de setembro que até 20% da capacidade de refino de petróleo da Rússia, responsável por gasolina, diesel e outros derivados, foi retirada. Essa capacidade permanece intacta. Os reparos necessários para colocá-la de volta em operação estão levando muito tempo, especialmente porque a Ucrânia repete seus ataques várias vezes. As filas por gasolina aumentam na Rússia, onde o preço nunca esteve tão alto. O Business Insider informa que a solução improvisada de Putin para a crise das refinarias pode levar a Rússia a depender do carvão. Há uma quantidade bastante grande de carvão de várias classes, que vai durar por quase 1000 anos. Todas as reservas de carvão vão durar 900 anos, segundo o Outlet. Putin falou isso no Fórum Econômico em Vladivostok em 4 de setembro. Se Putin cogita usar carvão no lugar do óleo refinado, isso é um grande retrocesso para a Rússia. Além de ser uma confissão de que a combinação dos ataques da Ucrânia e das sanções existentes está causando problemas que a Rússia não consegue resolver. Novas sanções dos Estados Unidos da América e ataques ucranianos a refinarias farão o povo russo sentir mais os efeitos da guerra. O líder deles começou de uma forma que eles nunca tinham experimentado antes. Talvez isso seja suficiente para forçar Putin a procurar uma saída. Portes sugeriu que ele pode procurar, principalmente enquanto tenta tirar mais dinheiro dos cofres públicos e seu povo enfrenta dificuldades. Com juros altos, inflação e crise de combustíveis, a alternativa de Putin é recorrer à China por mais dinheiro. Mas nem isso funcionará, diz Portes. Mesmo com o recorde do comércio China-Rússia em 2024, há um limite para quanto a Rússia pode obter de um de seus principais compradores. Portes faz esse ponto quando é questionado se Putin aproveitou a oportunidade para ver o presidente da China, Xi Jinping, durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai de 2025 para pedir mais dinheiro. Sim, mas, segundo Portes, há limites para o que a China pode fazer. Eles fazem muito, mas Putin precisa de mais do que apenas substituir parcialmente importações que não vêm do Ocidente. A China não sustenta a economia russa, e uma declaração final indica que Putin ficou sem opções.
A fase 2 aumentará a pressão econômica sobre um líder que já levou o país à beira do abismo. Os próximos 12 meses vão ser um inferno para a Rússia, enquanto ela finalmente chega ao seu limite. Enquanto os Estados Unidos da América preparam a segunda fase das sanções, a Ucrânia retaliou imediatamente ao ataque russo de 7 de setembro. A Rússia atingiu Kiev, e a vingança da Ucrânia foi instantânea e brutal. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo as últimas ações dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia.